Salve rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal aí, Matemática no Trade. Tamo aí mais um dia e hoje vamos trazer para vocês mais um dia aí, terceiro módulo aí do curso iniciantes aí, né, para Day Traders, os conceitos iniciais do mundo trade. Então, o inicial aí, então é a terceiro módulo aí, que a gente vai ver agora. A gente tinha completado 47%, vamos para o terceiro módulo, Day Trade, contratos e mini contratos. Então vamos lá. O que você aprenderá nesse módulo, Day Trade, contratos e mini contratos. Aqui o que é mini Bovespa e Bovespa, o que é futuro SP500, o que é mini dólar, o que é futuro de ações, futuro de cripto, fatores importantes para o Day Trade. Então vamos ver. Então esses 5 primeiros são vídeos e o último provavelmente é um livro, um book, né? Um bookzinho igual ao outro. Então vamos lá. Aqui tá falando assim, Day Trade, contratos. Calma aí. O que é mini Bovespa? A teoria somada à prática leva os investidores a definir e executar suas estratégias com mais segurança. Você sabe tudo o que precisa para negociar contratos futuros de Bovespa? Autor do conteúdo B3. Nesse vídeo você vai ver sobre característica do contrato futuro de Bovespa, código de negociação, tamanho, variação mínima, vencimento, lote mínimo, margem de garantia e ajuste diário. Então você vai entender por que é o WinG20, por exemplo. Então você vai entender ali, né, o código, né? O códigozinho que tem. Então vamos ver, né? Então vamos lá, vou começar. O mini contrato futuro de Ibovespa é negociado. O mini contrato futuro de Ibovespa é negociado sempre das 9 às 18 horas por meio do código WIN. Assim, um mini contrato de código WIN-Q19 corresponde ao seguinte: WIN é o código do mini contrato de índice, Q é o mês de vencimento, no caso, agosto, e 19 é o ano de vencimento do contrato. Seu tamanho equivale sempre à quantidade de pontos futuros do Ibovespa multiplicado por 20 centavos, que é o valor em reais para cada ponto, e sua variação mínima é de 5 pontos de índice. O vencimento ocorre nos meses pares, na quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês de vencimento. Cada mês é representado por uma letra. Fevereiro é G, abril é J, junho é M, agosto é Q, outubro é V e dezembro Z. O lote mínimo de negociação é composto por um mini contrato e, para operá-lo, o investidor precisa depositar um percentual do valor total do contrato como garantia. Em operações de day trade, a margem de garantia é definida pela corretora. Se a operação durar mais de um dia, a margem é definida pela B3. Por exemplo, se a corretora define como garantia de day trade 0,5% por mini contrato de índice, o depósito de margem de garantia para a operação será de R$ 104. Esse valor resulta da multiplicação da posição de abertura, 104 mil pontos, pelo valor em reais para cada ponto, 20 centavos, e pela porcentagem de garantia estipulada pela corretora, 0,5%. Já o resultado do investimento, seja lucro ou prejuízo, é apurado e liquidado diariamente por meio dos ajustes diários. Imagine que o investidor se posicionou na compra de um mini contrato de futuro de índice a 104 mil pontos. Na apuração do ajuste diário, o preço passou a ser 104.200 pontos. O cálculo é feito subtraindo o preço de ajuste do dia, 104.200, do preço da abertura da posição, 104.000, e multiplicando o resultado pelo valor em reais de cada ponto, 20 centavos, e pela quantidade de mini contratos do lote, nesse caso, 1. Assim, o valor de ajuste diário será de R$ 40. Nesse dia, o investidor que se posicionou na compra lucrou R$ 40. E aí galera, é isso. Esse aí foi o primeiro vídeo aí do curso. Legal, explicou bem, falou sobre o mini contrato, como é que a
questão do código, né? Win G19, como é que a gente tem? Passou as datas lá, cada mês, né? Cada mês tem sua letra. Foi bem legal. Eu gostei do vídeo, foi bem bacana. O segundo aqui fala sobre o que é futuro de SP500. Todo mercado abre as negociações, segue ao longo do dia e muitos investidores. Seguem ao longo do dia e muitos investidores. Autor do conteúdo B3, né? Nesse vídeo você vai ver sobre negociação de contratos futuros, posição comprada e vendida, margem de garantia, ajuste diário e liquidação. Então vamos lá, né, para o segundo vídeo. Deixar o like aqui, né? Like. Não tá indo like. Não quer deixar o like. Então bora. No contrato futuro de S&P 500, você negocia hoje a expectativa de preço futuro para o portfólio de ações representado pelo índice S&P 500, um dos índices de maior representatividade no mercado financeiro mundial. O índice reflete a diversidade do portfólio de ações Blue Chips de 500 companhias norte-americanas. Esse contrato pode ser utilizado para diversificação de portfólio, bem como alavancagem com exposição a ativos estrangeiros. Ou seja, é uma forma de investir no Brasil, se expondo a ativos negociados nos Estados Unidos. Funciona assim: a cotação do contrato futuro de S&P 500 é de pontos do índice, sendo que cada ponto corresponde a 50 dólares americanos. O código de negociação é ISP. O contrato vence na terceira sexta-feira dos meses de março, junho, setembro e dezembro. Cada letra corresponde a um mês de vencimento: março H, junho M, setembro U, dezembro Z. Assim, um contrato de código ISPM 19 corresponde ao seguinte: ISP é o código do contrato, M é o mês de vencimento, no caso junho, e 19 é o ano de vencimento do contrato. O lote mínimo de negociação é de um contrato, e para operá-lo, é preciso depositar um percentual do valor total do contrato como garantia. Em operações de day trade, a margem de garantia é definida pela corretora. Se a operação durar mais de um dia, a margem é definida pela B3. Imagine que o contrato futuro de S&P 500 esteja valendo hoje 2.900,50 pontos. Para chegar ao tamanho do contrato, basta multiplicar os pontos do índice por 50 dólares e pela taxa de câmbio do dia apurada pela B3. O resultado da operação é R$ 580.100. Há ainda a possibilidade de investir nos microcontratos futuros de S&P 500 20 vezes menores que o contrato padrão, o que os tornam ainda mais acessíveis. O segundo vídeo explicando aí a questão do SP500. O SP500 aí, eu acho que aqui, pelo que eu entendi, é para operar aí na B3, né? De ganhar em dólar. O que é o futuro do SP500, bem legal. Depois eu vou dar uma olhada no Anelógico, nem sabia. Também tem que ver se tem liquidez, né? Bem, aqui a terceira aula é o terceiro vídeo. Day trade, contratos e mini contratos. O que é mini dólar? Então, conceitos característicos dos contratos de mini dólar e garantias. Autor, né? Nesse vídeo você vai ver contrato futuro de mini dólares e garantias. Então vamos ver como funciona o mini dólar. A gente apareceu sobre o índice e agora mini dólar. O mini contrato futuro de dólar é negociado por meio do código WDO, geralmente das 9 às 18 horas. O tamanho do contrato é de 10 mil dólares americanos e sua cotação se dá em reais pelo valor de 1.000 dólares. A variação mínima é de 50 centavos de real a cada 1.000 dólares. O vencimento ocorre sempre no primeiro dia útil de todos os meses do ano e o lote mínimo de negociação é de um mini contrato. Cada letra corresponde a um mês de vencimento. Janeiro é F, fevereiro G, março H, abril J, maio K, junho M, julho N, agosto Q, setembro U, outubro V, novembro X, dezembro Z. O código do contrato fica assim: WDO Q19,
sendo WDO o código do mini contrato futuro de dólar, Q o mês de vencimento, no caso agosto, e 19 o ano. A apuração do ajuste diário é feita a partir da subtração do preço negociado com o preço de ajuste, multiplicando-se pelo fator de cotação, 10, e pelo número de mini contratos do lote. Para operar o mini contrato de dólar, o investidor precisa depositar um percentual do valor total do contrato como margem de garantia. Em operações de day trade, a margem é definida pela corretora. Em caso de operação de mais de um dia, é a B3 quem define a margem de garantia. No caso de um day trade, se a corretora definir uma garantia de 0,5% do valor do mini contrato de dólar, um contrato de 10 mil dólares com o dólar cotado a R$ 4,00 será operado depositando R$ 200 como margem de garantia. Este valor resulta da multiplicação do valor do contrato, 10 mil dólares, pela cotação do dólar, R$ 4,00, e, por fim, pela porcentagem de garantia estipulada pela corretora, 0,5%. Já o resultado do investimento, seja lucro ou prejuízo, é apurado e liquidado diariamente por meio dos ajustes diários. Imagine que o investidor se posicionou na compra de um mini contrato de futuro de dólar a R$ 3.858,50. Na apuração do ajuste diário, o preço passou a ser R$ 3.861,80. O cálculo é feito subtraindo o preço do ajuste em reais, R$ 3.861,80, do preço da operação em reais, R$ 3.858,50, e multiplicando o resultado pelo fator de cotação 10 e pela quantidade de mini contratos do lote, neste caso 1. Assim, o valor de ajuste diário será de R$ 33,00. Neste dia, o investidor que se posicionou na compra lucrou R$ 33,00. E é isso, galera. Terceiro vídeo aí do módulo, né? Falando aí sobre o dólar, como ele funciona. E como calcular aí a margem, né? Para você operar lá, né? A margem mínima. Para você operar com um lote aí no mini dólar, certo? Vamos ver o próximo quarto. Então o quarto aí, o quarto aqui tá falando o que é futuro de ações. Na aula você aprenderá o que é um contrato futuro de ações, suas características, vencimento e estratégias. Ao todo o conteúdo V3, nesse vídeo você vai ver futuro de ações, estratégias, risco, características do contrato e ajuste diário, certo? Então vamos lá. Com o contrato futuro de ações, é possível negociar a expectativa do preço que uma ação terá no futuro, sem a necessidade de comprá-la. O tamanho do contrato futuro é de uma ação, e sua cotação se dá em pontos, cada ponto valendo R$ 1. O lote padrão é de 100 contratos, com vencimento em todos os meses. Assim, para um contrato futuro de ações de código B3SAOF22, sabe-se que a classe das ações é ordinária. O vencimento ocorre em 2022 e no mês de janeiro, correspondente à letra F. Ao negociar contratos futuros de ações, o investidor pode optar por diversas estratégias, como arbitragem do preço do ativo no mercado à vista e no mercado futuro. Também é possível para o investidor fazer hedge, ou seja, se proteger contra a oscilação do preço de ações. Assim, um investidor que precisa se proteger contra a queda do preço das ações vende o contrato futuro de ações para se prevenir de perdas em caso de desvalorização. O resultado do investimento, seja lucro ou prejuízo, é apurado e liquidado diariamente por meio dos ajustes diários. Imagine que o valor do contrato futuro de ações de B3SA vale 34 pontos hoje. O investidor vendeu 1.000 contratos. Na apuração do ajuste diário, o preço passou a ser 33,40 pontos. O cálculo é feito subtraindo o preço da abertura da posição, 34, do preço de ajuste do dia, 33,40, e multiplicando o resultado pelo tamanho do contrato, 1, o valor em reais de cada ponto, R$ 1, e pelo número de contratos do lote, neste caso, 1.000. Assim, o valor de ajuste diário será de R$ 600, ou seja, lucro de R$ 600.
E esse aí, galera, foi o vídeo, né? Aí o futuro de ações, certo? O próximo aqui vai ser Quer participar do mercado? futuro de cripto. Provavelmente deve ser o Bitcoin aí que eles abriram aí. Day trade, contratos, mini contratos, futuro de cripto. Você conhece o Bitcoin? Essa aí eu falei que era o Bitcoin. Eles abriram, né, o Bitcoin. Essa criptomoeda se tornou tão popular que agora pode ser negociada via contrato futuro da B3. Então pode ser negociada aqui num contrato via B3. Nesse vídeo animado você aprende sobre esses contratos, suas semelhanças e diferenças em relação aos outros contratos futuros da B3. Também conhece as vantagens de operar um contrato futuro de Bitcoin, ao invés de operar no mercado à vista. E descobre outras formas de participar do mercado de criptoativos, dentro e fora da B3. Então ele é bem volátil, tem muita liquidez, é ótimo, é tipo um índice e um mini dólar aqui do Brasil, o Bitcoin. Bom pra caramba, para operar. E é mais barato também do que operar no mini índice. Quer participar do mercado de bitcoins? Na B3 há uma série de contratos futuros para negociação. O futuro de dólar, o futuro do Ibovespa B3 e muitos outros. Utilizar este tipo de derivativo é uma oportunidade de acompanhar de perto a variação de preços de cada ativo, sem precisar fazer um grande aporte financeiro. A novidade é que agora você pode participar do mercado de bitcoins por meio de contratos futuros. Funciona como todo contrato futuro, com data de vencimento, ajustes diários, valor de contrato em Bitcoin e a B3 como contraparte central. Nos futuros de Bitcoin da B3, você opera em um mercado regulado que conta com transparência de preço, permitindo foco nas estratégias de trading. No futuro de Bitcoin, as operações são feitas em um sistema padronizado com spreads apertados e custos menores. E o cálculo do imposto devido das negociações é feito considerando todas as operações realizadas, independente do ativo. Desta forma, se por exemplo você faz day trade, o imposto será calculado sobre o resultado das operações, sejam elas com bitcoins, dólares ou índice Bovespa. Assim como em outros mercados, o valor do futuro de um ativo tende a antecipar o seu valor. Então, quando você negociar o futuro de Bitcoin, estará mais perto do pulso do mercado, negociando o valor mais justo. As estratégias de proteção e limite de perda que você já utiliza nos futuros de dólar e índice estão disponíveis também no futuro de Bitcoin. Você pode criar uma ordem stop para o caso do preço cair abaixo do desejado ou subir em um momento em que você não está acompanhando. Para investimento direto em Bitcoins, você precisa abrir uma conta em uma exchange, que é como se fosse uma corretora exclusiva para ativos digitais. Transferir recursos para lá e comprar os bitcoins de acordo com o preço praticado por essa exchange. Já para os futuros de bitcoins, você pode adquirir contratos por intermédio das corretoras das quais já é cliente e investe. Mas atenção! Os contratos futuros exigem o depósito de margem de garantia e as posições que não são encerradas até o final do pregão sofrem ajustes diários de acordo com a oscilação do contrato em comparação com o preço que você se posicionou. O vencimento de contrato de Bitcoin é sempre na última sexta-feira do mês. Isso permite montar estratégias com prazos diferentes sobre o mesmo ativo. Além das estratégias com prazos diferentes, com os contratos futuros é possível participar de movimentos de curto prazo. Para quem quer manter o investimento para um período mais longo, pode optar em investir em ETFs de cripto. E quem prefere ter gestão própria, pode considerar uma carteira de ativos digitais em uma exchange. É importante lembrar que todas essas alternativas podem trazer grande oscilação e devem ser utilizadas com cautela. Futuros de Bitcoin. Mais uma opção para você operar com ativos digitais na B3. Então foi isso aí, galera. Eu pensei que eles iam falar sobre o código e tudo, o futuro da cripto, mas eles falaram algumas coisas aí que deu pra entender, né? Que dá para operar, que você tem que colocar margem para poder operar, né? Aí no futuro de B3 pode ser operado também em uma corretora.
certo? Então, e aí no final eles têm um book. Vamos ver o bookzinho aqui que eles revisou aí. Então vamos ver. Fatores importantes para o day trade. Então, quais são os fatores importantes para o day trade? Introdução: você tem um planejamento de longo prazo para suas operações de day trade. Os trades são de curtíssimo prazo, claro. Mas é a sua estratégia, né? Quais suas metas de ganho? Quais os seus limites para as perdas? Como pretende gerenciar o risco? O que pretende fazer para melhorar a sua performance ao longo do tempo? Então são perguntas aqui que a gente está fazendo, né, na introdução. O trade é curto. Já a atividade de day trading não precisa ser curta. Para isso, como em todas as outras atividades em que desejamos bons resultados, é importante ter conhecimento do mercado, das ferramentas disponíveis e fazer um bom planejamento. O objetivo é ganhar, mas ninguém espera acertar sempre. Tanto faz se você pretende montar uma empresa, construir uma carreira, fazer investimento de longo prazo ou fazer day trades. Vai sempre passar por fases boas, fases difíceis, ganhar, perder, aprender, reavaliar estratégias, se adaptar a mudanças e etc. Um sobe e desce constante. Então você já sabe, sua jornada como day trader vai ser de ganhos e perdas, e para ter sucesso, gerenciar os riscos é fundamental. Para isso é importante que você conheça bem o funcionamento do mercado e os riscos aos quais vai se expor. Vamos lá. Então aí ele vai falar sobre os riscos, né? A pressão no tempo. Dá para fazer day trader com praticamente tudo o que é negócio no mercado de bolsa da B3. A mecânica é a mesma. Abrir uma posição comprada ou vendida e zerar essa posição até o final do dia. Mas você está fazendo trade com o quê? Qual é o tempo do ativo ou contrato que você está operando? Por exemplo, ações, moedas são ativos perpétuos, que não tem data para terminar. Uma posição comprada em ativos, ainda que tenha sido iniciado com a ideia de um day trade, pode vir a ser carregado por muito tempo. Já contratos futuros são derivativos. Eles derivam de um ativo, como ações ou dólar, e não são perpétuos. Ao contrário, contratos sempre têm um prazo de vencimento curto. O mini contrato de dólar, por exemplo, dura 30 dias e vence no início de cada novo mês. O mini contrato futuro de Bovespa dura 2 meses e vence sempre no meio de cada mês par. A vida de um mini contrato é curta, e essa pressão do tempo implica em duas coisas importantes para você gerenciar: o volume de negociação e a volatilidade dos preços dos contratos futuros tende a mudar conforme o tempo que falta para seu vencimento. Conforme o tempo que falta para seu vencimento. Abrir uma posição nos primeiros dias de existência de um mini contrato é bem diferente de abrir uma posição faltando poucos dias para o vencimento. Não tem longo prazo em contratos futuros, mesmo que você mude a estratégia. E ao invés de fazer day trade, resolva carregar a posição por mais tempos. Eles vão vencer e sua posição será encerrada automaticamente, apurando ganhos ou perdas. Importante você saber que essa zeragem automática pode ter custos diferentes das operações normais. Verifique a política de custos da sua corretora. Além da zeragem no vencimento, há a zeragem compulsória quando o risco da operação supera o valor deixado, como margem. Vamos lá falar sobre a margem logo a seguir. Então, se não tiver mais dinheiro lá, né, porcentagem de margem ele zera automaticamente, né? Então vamos lá. Os dois lados da alavancagem. A alavanca é uma ferramenta que nos permite levantar mais peso do que somos capazes. No mercado financeiro, esse termo é usado como uma metáfora. Alavancar significa abrir posições de valores financeiros maiores do que teríamos disponível. Para fazer day trade com derivativo, basta dispor o valor da margem de garantia, que é bem menor do que o valor total dos contratos que você pode negociar. Isso é alavancagem financeira, pois você negocia valores muito maiores do que o valor da sua margem de garantia. Como efeito, seus resultados serão alavancados. Se você deposita 100 de garantia e pode operar com uma quantidade de contratos com o valor de R$1.000, vai alavancar 10x o resultado do seu day trade. Isto é ótimo quando você ganha, mas não se esqueça que o mesmo efeito vai ocorrer
quando você perder, um prejuízo de 10 vezes maior do que uma operação sem alavancagem. Em casos extremos, você pode perder até mais do que tinha como garantia e ser obrigado a enviar mais dinheiro para a corretora a fim de cobrir o prejuízo. Então tem que ter cuidado aí, né? Então sempre ter uma margem e operar na quantidade de lote, porque tem essa opção, né? Então sempre a margem que você tiver tem que ser proporcional à quantidade de lote, para você não, né, acabar se dando ruim aí e acabar estourando o conto, perdendo dinheiro. As estatísticas do day trade não é questão de se eu perder, e sim de quando e quanto eu vou perder. O day trader de sucesso é que ganha mais do que perde. Não existe um day trader que não perca em algumas operações. Aparentemente, as chances de ganhar ou perder em um trader são as mesmas. Concorda? 50% de chances de ganhar ou de perder, ou 33% se incluir aqui a possibilidade de uma operação terminar no empate. Nem lucro, nem prejuízo. Acontece que o valor que se ganha e que se perde em cada operação não é igual. Portanto, não basta acertar mais vezes do que errar. É preciso que os valores ganhos sejam maiores do que os valores perdidos. Imagine que alguém fez 4 day trades no dia, ganhou em 2 e perdeu em 2. Essa pessoa pode terminar o dia ganhando ou perdendo dinheiro, pois é bem provável que o valor que ganhou nas suas 2 operações que acertou tenha sido diferente do valor que perdeu nas 2 operações que errou. Então você pode, por exemplo, ganhar 50 em uma, 50 em outra, perder 20 e 20. Então você está ganhando aí 100 menos 40, você está ganhando 60, por exemplo. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo aí, que você pode acontecer, né? De guia de ferro, quando a posição em aberto está sendo lucrativa, agimos de forma diferente de quando a posição está no prejuízo. Então, um adendo aí já, né, falando que a pessoa se comporta de forma diferente quando está perdendo e quando está ganhando. E aí que as estatísticas ficam desreguladas, principalmente porque a frieza da matemática dá lugar ao calor das nossas emoções. Tem pessoas que são mais afetadas pelas emoções do que outras, mas não existe ninguém que consiga simplesmente ter nervos de aço e tomar decisões puramente racionais. Então, no day trade aí envolve emoções, né? Que é o que mais pega aí, é o que mais tira trades aí, que muitos trades perdem aí, é a questão da emoção, né? É o que mais afeta aí. Saiba que em um estudo conduzido pelo FGV, em parceria com a CVM, os pesquisadores constataram que mais de 90% das pessoas que ficaram mais de um ano fazendo day trade tiveram prejuízos financeiros. Então aí provavelmente é um artigo, deixa eu ver, acho que ele vai mostrar aqui embaixo. Claro, você pode conferir aqui, mas não tem como eu clicar. Claro que você pode estar entre os Claro que você pode estar entre os que cerca de 10% que vão ser ganhadores, mas para isso tenha sempre no radar a importância de saber lidar com as perdas que vão acontecer no caminho. Então você tem que gerenciar, né? Então já está garantindo para você que provavelmente você vai perder, né? Basicamente aqui. Então, zeragem compulsória. Você sabe que o resultado do day trade só acontece quando você zera a sua posição, ou seja, quando fecha um trade vendendo contratos que havia comprado na abertura da posição ou comprado os contratos que havia vendido na outra abertura da posição. A decisão de zerar é sempre difícil, pois é quando você resolve com a razão, mais influenciadas pelas suas emoções. O quanto vai ganhar ou perder na posição que abrir. Encerrou o trade agora ou espero para ver se vou ganhar mais ou se vou perder menos. Então sempre fica essa pergunta. Geralmente quando eu faço os meus trades, quando tá chegando próximo do alvo eu já saio. Tipo, já zero a posição e acabou. Que geralmente já tá próximo da meta. Então geralmente eu zero. Geralmente quando eu vou fazer trades curtos, geralmente o alvo pega, ou de ganho ou de perda rápido, porque eu coloco geralmente ali nas minhas estratégias 150, 200 pontos. Então geralmente isso aí ele pega rápido e não precisa muito. Mas quando, por exemplo, eu vou pegar um movimento mais longo, por exemplo, de 500 pontos, aí geralmente eu já
Ah, tu chegou em 420, 430, 450, já zero, né? Então, essa ideia aí que ele está falando, né? Geralmente. Então, em geral, essa decisão é sua, mas há casos em que a corretora vai tomar essa decisão por você. É a chamada zeragem compulsória. Então, a zeragem compulsória, quando você não zera, né? Quando você está, por exemplo, perdendo mais do que a margem que você está ali, né? Que eles permitem. Por exemplo, sei lá, eles perdem 150 de margem no dólar e você está perdendo quase o dinheiro todo e já está em, sei lá, em 100. Ele zera. Quando se cadastrar para operar por uma corretora de valores, você concorda com diversos termos de contrato. Dentre eles, permite que a corretora encerre suas posições compulsoriamente em casos específicos. E tem que prestar atenção porque as corretoras cobram absurdo quando elas zeram aí, as corretagens é bem alta. Portanto, independente da sua vontade, a corretora pode zerar suas posições e o resultado da operação será sua responsabilidade, ou seja, vai receber se houver lucro e vai ter que pagar se tiver prejuízo. A zeragem compulsória vai acontecer em casos específicos e previstos no seu contrato de intermediação com a corretora. Veremos algumas situações em que é comum que a sua posição esteja zerada compulsoriamente, mas verifique os termos do seu contrato com a corretora para saber se há outras possibilidades. Então aí você tem que ver com sua corretora, os termos e tudo, tem que sempre prestar atenção nisso. Como você já aprendeu, as operações alavancadas podem levar a prejuízos maiores do que o seu patrimônio. Assim, como você não quer ficar devendo para uma corretora, ela também não quer que que essa situação ocorra e por isso mantém um sistema de gestão de risco das exposições dos clientes. Sempre que o tamanho ou prejuízo das suas posições em aberto esteja igual ou maior do que o montante da margem de garantia que você depositou, a corretora poderá zerar compulsoriamente a sua posição para minimizar o prejuízo e o risco de inadimplência. Então é o que eu falei, né? Sempre que o tamanho ou prejuízo das suas posições em abertos esteja igual ou maior do que o montante de margem de garantia, então você tem lá 150 e está chegando próximo do montante, então você está perdendo 100. Você tem lá só 150, aí o mercado começou a andar e você começou a perder e você está perdendo 100, por exemplo. Está chegando próximo da margem de garantia, que é 150. Então, chegando próximo 120, 130, aí vai zerar, né? E aí lá nos termos tem quanto que eles vão cobrar por isso. Mais importante do que evitar que você fique inadimplência, a gestão de risco por meio da zeragem compulsória visa garantir a segurança do mercado como um todo e é essencial para conferir segurança aos seus participantes. Então, um mecanismo de segurança, né? Então, por exemplo, se você está lá perdendo e não travar e deixar continuando, aí e você não tiver dinheiro para cobrir aquilo, quem vai cobrir é a corretora. Então é um meio até de segurança para isso, né? Então, por isso que eles colocam isso. Então, mais importante do que evitar que você fique inadimplente, a gestão de risco por meio da zeragem compulsória visa garantir a segurança do mercado como um todo e é essencial para conferir segurança aos seus participantes por meio de um sistema robusto de monitoramento e execução de garantias. Se o valor total da sua posição em aberto estiver maior do que o seu limite operacional, mesmo que você esteja tendo lucro, a corretora poderá exigir que você deposite mais garantias ou que diminua a posição para enquadrá-la dentro dos limites operacionais. Caso você faça isso voluntariamente, a corretora vai liquidar parte ou toda a sua posição compulsoriamente a qualquer momento do pregão. Algumas corretoras estabelecem margens em valores distintos para o day trade e single trade, posição que fica em aberto por mais de um dia. Sendo que para operações de single trade a margem requerida é maior. Se você depositar margem suficiente apenas para fazer day trade, a corretora poderá zerar suas posições compulsoriamente nos minutos finais do pregão. Nos casos em que suas posições em aberto estiverem no prejuízo e esse valor for igual ou maior do que a margem de garantia que você depositou, a corretora poderá zerar suas posições compulsoriamente, mesmo que ainda tenha horas de pregão pela frente. É muito importante que você saiba que os custos das operações realizadas compulsoriamente pela corretora em seu nome podem ser diferentes dos custos das ordens que você enviou por conta própria. Algumas corretoras cobram corretagens diferenciadas e taxas adicionais. Além disso, caso o seu saldo fique negativo, poderá haver a cobrança de multas e juros. Aí, ó. Então tem que ter cuidado. Consulte sempre o contrato de intermediação com a sua corretora para
conhecer todos os detalhes sobre a zeragem compulsória. Então, se você pedir lá na corretora, eles são obrigados, assim, eles têm que passar para vocês essas informações para você não ficar aí sem a vez você acontecer isso com você e você ficar com um prejuízo muito grande para poder pagar, entendeu? Então tem que prestar atenção, principalmente na alavancagem aí, que é o que mais pega, né? Então sempre prestar atenção na sua margem, colocar contratos de acordo com a sua margem para você não ficar aí no prejuízo, certo? Então isso aí foi mais um módulo. Então terminando esse terceiro módulo, e se inscreve, comenta, compartilha aí, e vai ter o próximo módulo aí, quarto módulo, certo? Próximo vídeo. Valeu!